Graça e paz. Sou a Carla, sou missionária do Movimento Católico de Evangelização Discipulado de Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar de Francisco Inácio Vicente Pés. Você sabe quem é? Francisco Inácio, ele é um santo conhecido como Santo Inácio de Laconi. Laconi é uma cidade da Itália onde ele nasceu. Então ele tem esse nome e ele é conhecido por se dedicar à pobreza, aos pobres, aos desamparados, durante o seu período, né, sua peregrinação aqui na Terra. Santo Inácio, ou Francisco Inácio Vicente Pés, ele nasceu em 17 de novembro de 1701 e ele teve uma trajetória de vida durante 80 anos aqui na Terra. Nesse período, ele se dedicou bastante, é também conhecido como Frei Inácio de Laconi, porque ele seguiu a sua caminhada, a sua religiosidade como frei, como franciscano. Francisco Inácio, ele foi criado pelos seus pais com muita humildade, muita pobreza, porém, seus pais eram ricos em virtudes humanas e cristãs. Então, ele teve o seu crescimento baseado em seguimento de Jesus Cristo, as orientações da sua família, certo? Na sua juventude, até os 19 anos, Inácio, ele sentiu um forte chamado para seguir uma caminhada na vida religiosa. Porém, nesse período, ele estava muito doente, ele ficou doente 2 vezes gravemente, quase morrendo. E nesse período, ele fez uma promessa para São Francisco de Assis, que era quem ele se espelhava. E ele dizia que se ele ficasse curado 100%, ele seguiria o espírito franciscano, seguiria esse exemplo, os passos de São Francisco de Assis. É tanto que ele buscou ingressar no convento Bom Caminho, só que não acolheram 100% devido à sua frágil saúde. Então, quando ele se curou 100%, ficou ótimo, 1 ano depois ele conseguiu ingressar em conventos franciscanos, né, para conviver com os freis, com os frades. E aí ele passou a sua caminhada, ou seja, dos 20 anos, né, e aí 15 anos depois ele entrou no convento Bom Caminho, onde ele tinha buscado a primeira vez ingressar. Então, quando ele conseguiu ficar no convento Bom Caminho, aos 35 anos, né, que ele começou com 20, e conseguiu ingressar lá 15 anos depois, ele ficou lá dos seus 35 anos até a sua morte. E o interessante é que lá ele servia como na portaria. Então, ele todos os dias se doava naquele serviço, se doava com amor, com toda a sua dedicação e com toda a sua espiritualidade. Francisco Inácio, ele carregava consigo alguns dons especiais muito importantes. Eram eles o dom da profecia, o dom da cura, que eram fortes carismas para ele em si e como frei. É tanto que eu vou relatar para vocês alguns exemplos de quem tem um espírito franciscano, quem é frágil, o serviço, a doação, as características, certo? Então, quem tem um espírito franciscano carrega consigo um exemplo vivo de pobreza. Ou seja, as pessoas enxergam em você pobreza. Não de pobre, não. Mas sem bens materiais, sem ambição, sem isso. Então, ele carregava consigo o exemplo vivo de pobreza, o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele era super disponível para as pessoas pobres e desamparadas, assim como para as pessoas que eram doentes fisicamente e doentes espiritualmente. Então, ele se doava 100% para esses. Então, ele, ao se curar da doença que ele tinha na sua juventude, na sua infância, ele se doou totalmente para o outro. Outra curiosidade que a gente vê sobre esse santo é que ele, 5 anos antes da sua morte, ele ficou completamente cego. Porém, ele não se deixou abalar, não foi algo que o intimidasse. Mas, mesmo ele cego, ele continuou servindo no convento, como na portaria, servindo ao outro, ajudando, intercedendo, que essa é uma grande característica dele, a intercessão. Então, depois da sua morte, ele teve uma grande fama sobre a sua santidade, porque ele conseguiu muitos milagres através da sua intercessão. Então, o seu ponto forte, né, a sua característica forte,
era de alcançar o outro e ajudar o outro na conversão, seja através dos seus próprios atos ou apenas da sua intercessão. É tanto que ele foi beatificado pelo Papa Pio XII em 1940 e em 1951 ele foi canonizado. Então essa é um pouco da história e de algumas curiosidades do Santo Inácio de Láconi.